28 de janeiro, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Vamos conversar com Deus? Mas, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então, seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Tudo que é importante para você está na sua agenda de prioridades. Quando você se importa com algo, aquilo se torna prioridade para você e torna-se o centro da sua atenção. Seu tempo sozinho, diariamente em comunhão com Deus, não deve ser diferente. Para que isso aconteça de verdade, encontre um local onde você possa ficar sozinho e sem distrações durante esse tempo com Deus. Mantenha a Bíblia, o seu diário de oração, o seu devocional e caneta naquele local, para que tudo esteja pronto. Priorize o tempo com Deus. Dê a Deus os primeiros frutos do seu dia. Utilize uma canção de adoração para preparar o coração e ouvir Deus. Ore antes de começar. Isso é fundamental. Antes de abrir a Bíblia, diga algo assim ao Senhor: Senhor, estou aqui. Tu gostarias de falar comigo? Eu adoraria te ouvir. Se optares por não falar hoje, tudo bem, tu és Deus. Esperarei por ti. A afinidade e o crescimento em um relacionamento não acontecem na primeira conversa, mas na constância diária. Não se trata de sentir que é preciso ler 5 capítulos por dia. Pare na primeira palavra, frase ou pensamento que capte a sua atenção e deixe o Pai falar com você sobre isso. No entanto, às vezes, Deus pode levá-lo a alguns capítulos em um dia. A chave é entregar a Ele o controle da situação e permitir que Ele o direcione. Nenhum relacionamento se mantém vivo sem diálogo. Assim, programe-se para se encontrar com o Senhor todos os dias. Para viver um dia extraordinário, comece pelo mais importante. Essa é a frase de hoje. Hoje é o dia 28 de 365 e a leitura bíblica de hoje é o Salmo de número 12. Esse devocional de hoje, quando ele fala vamos conversar com Deus, ele traz uma pergunta para você que muitas vezes diz: Deus não fala comigo. Parece que Deus não me ouve, parece que tudo que eu faço não tem resposta, eu estou sem direção, sem saber o que fazer. E a pergunta que esse devocional traz hoje é: você quer começar a falar com Deus para mudar essa situação? Porque se você dedica todos os dias para falar com Deus e começa o dia fazendo isso que foi proposto nesse devocional, de você ter um espaço na sua casa, onde você todos os dias vai lá com o seu caderno, seu diário de oração, com a sua Bíblia, com um caderno, com uma caneta,
e você se dedica para falar com Deus logo no começo do dia, Ele vai trazer as respostas que você tanto espera. Não existe diálogo com Deus se você não se coloca na presença dele todos os dias. Então, que hoje você possa separar um espaço na sua casa para que você possa buscar a Deus. Nesse tempo de oração, você deve desconectar o celular de redes sociais, de assuntos aleatórios. Use o celular para ler a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para escutar uma mensagem, escutar uma pregação, para ouvir um hino de adoração a Deus. Como foi sugerido na mensagem de hoje, abra esse momento de oração dizendo: Deus, esse momento é especial e dedicado ao Senhor. Diga: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Se o Senhor não quiser falar hoje, eu aguardo no Senhor, mas todos os dias estarei aqui para receber a sua instrução, para receber a sua orientação, para receber o seu direcionamento, e toda a minha vida e toda a minha casa pertencem ao Senhor. Diga isso a Deus diariamente. Quando você acorda, qual a primeira palavra que você diz? Quando você acorda na segunda-feira, qual é a primeira palavra que você diz? Tem pessoas que acordam na segunda-feira já dizendo: que desgraça, começou mais uma semana. Você já amaldiçoou a sua semana. Ao invés de dizer isso, diga: que bom, eu acordei com saúde, Deus me deu mais uma semana de bênçãos, mais uma semana de vitória, mais uma semana de conquistas, mais uma semana com as bênçãos de Deus. E se você está chateado com a sua vida, dizendo assim: eu não ganho o suficiente, eu tenho muitos problemas, comece a declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor está mudando a minha vida a partir de agora. A partir de hoje eu declaro que o Senhor abre portas, me dá entendimento, me dá sabedoria, me dá direcionamento, e comece a buscar novas oportunidades. Procure aprender coisas novas. Procure se abrir para novos negócios, para novas oportunidades de trabalho. Não fique fechado no seu mundo reclamando, mas peça ao Senhor para que lhe dê uma visão para o que você pode fazer para receber a prosperidade, a multiplicação. Deus não quer ver nenhum dos seus filhos reclamando, passando faltas, porque Ele ama os seus filhos. E Ele é o dono do ouro, o dono da prata, e não há razão para que os seus filhos murmurem ou vivam numa dimensão de faltas. Deus, ele tem a provisão que você precisa. Ele pode abrir a porta para você que busca cursar uma faculdade, abrir a porta para você que quer ter o seu negócio. Mas, muito mais importante do que tudo isso, ele quer que você tenha a vida eterna. Ele quer que você viva uma vida nessa terra onde ele anda com você, onde ele caminha com você, onde ele fala constantemente com você. Mas e você? Tem falado com ele? Então, se você não tem feito isso, é tempo de abrir um caminho para que Deus possa conversar com você. Se você conversar com ele, ele vai responder às suas orações. Então,
que você hoje comece a conversar mais com Deus. E repetindo aqui a frase de hoje, para viver um dia extraordinário, comece pelo mais importante. O mais importante é você começar a sua vida com Deus. E digo mais, é bom que você encerre o seu dia também com Deus. Que você, antes de dormir, dedique um tempo de oração, honrando a Deus por tudo aquilo que Ele deu a você. Comece o dia com Deus e termine o seu dia também agradecendo e honrando a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele tem realizado na sua vida. Faça mais do que isso. Quando você estiver na sua faculdade, quando você estiver no seu trabalho, quando você estiver no trânsito, quando você estiver no ônibus, quando você estiver caminhando, tenha uma lista de músicas na sua cabeça para que você louve a Deus. Vá louvando a Deus, vá lembrando de um salmo, memorize a Bíblia, separe cada dia um salmo para que você tenha o dia inteiro aquele salmo na sua cabeça, pensando a respeito das palavras daquele salmo. O livro de Salmos é um livro que fala sobre experiências com Deus. Então você pode dedicar o seu tempo todo, se você não estiver ocupado com outras coisas da faculdade, do seu trabalho, do seu tempo de lazer e de desfrutar com a sua casa, com a sua família, com os seus filhos, então use aquele tempo para que você esteja pensando no Senhor. Vamos agora ler o Salmo de número 12, que é a leitura bíblica de hoje. Salmo de número 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos. Benignos são aqueles que fazem o bem. Então ele diz: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Veja que esse salmo aqui é uma oração. Se você tem dificuldades de orar, o livro de Salmos é um ótimo livro para ensinar a orar. Muitas vezes nós queremos pedir a Deus alguma coisa e não sabemos como pedir. Mas quando nós lemos os Salmos, nós podemos nos socorrer daquele salmo para fazermos uma oração. Se você quer, por exemplo, prosperidade porque está sentindo falta de alguma coisa na sua vida, você pode orar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Vamos aqui no Salmo 23. Ele diz aqui: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando você está orando esse salmo, você está declarando: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara significa aqui a direção do Senhor. Um pastor de ovelhas, quando ele está guiando o seu rebanho, ele usa a vara para dar a direção. Então ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado é uma ferramenta que na ponta tem a forma de um gancho. Quando a ovelha cai em alguma
valeta em algum local, o pastor pega o cajado para trazer a ovelha novamente. Então aqui está dizendo, o Senhor ele vai trazer a direção pela vara, e quando tropeçar, o Senhor vai trazer de volta, ele vai resgatar, ele não vai deixar caído. Versículo 5: Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Esse versículo 5 está dizendo que os inimigos terão que se sentar na mesa e ver a vitória daquele que ora a Deus. Unges a minha cabeça com óleo significa que a presença do Espírito Santo esteja sobre mim. O óleo simboliza o Espírito Santo. O meu cálice transborda significa a plenitude do Espírito Santo. Ele diz, não só unge a minha cabeça com óleo, não só me dá a cabeça, fala a respeito da sabedoria, a respeito dos pensamentos. Então, unges a minha cabeça com óleo me dá sabedoria, que nos meus pensamentos, nas minhas decisões, eu seja guiado pelo Espírito de Deus, que eu receba a luz, a clareza para tomar boas decisões. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E eu recebo tanta presença de Deus que eu tenho condição de transbordar, trazer essa presença de Deus para as pessoas ao meu redor, para as pessoas à minha volta, para que elas também recebam a presença de Deus. Quando você recebe o óleo, o Espírito Santo, você fala a respeito do amor de Deus para as pessoas ao seu redor, com mais facilidade, porque você recebe plenitude desse óleo. 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Veja, certamente, com certeza, a bondade e a misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é uma palavra formada por duas palavras, miséria e cordes. Cordes significa coração. Então, apesar da nossa miséria, Deus nos traz para perto do coração dele. Misericórdia significa Deus nos recebe com o seu cordes, com o seu coração, com o coração dele. Ele entra com o coração e nós com a nossa miséria. E ele recebe o miserável, que somos nós, com as nossas misérias, com o coração dele. Então, certamente que a bondade e a misericórdia, o coração de Deus, nos amando, nos cuidando, apesar dos nossos erros, das nossas misérias, me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Significa que eu estarei na presença do Senhor, diante dele, por longos dias. Fala a respeito de longevidade, que o Senhor é aquele que nos dá a longevidade. Veja que essa oração do Salmo 23 é uma oração que pede pela prosperidade de Deus. Você pede primeiramente que o Senhor seja o seu pastor, que ele seja aquele que te guia. Você se coloca como uma ovelha. As ovelhas são animais muito frágeis, são animais que precisam de proteção. Se você deixa as ovelhas sem cuidado, elas se perdem facilmente. Elas fogem e começam a andar por caminhos que elas se perdem. Mas o pastor das ovelhas, ele cuida das ovelhas. Então, quando o Salmo 23 fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele está dizendo que
ele se coloca como uma ovelha. Ele se reconhece como alguém que precisa, depende de Deus. E fala: Deus, eu preciso da tua direção. Eu preciso da sua resposta, do seu encaminhamento para que eu encontre as saídas da vida. Então é o Senhor que me ajuda e eu indo nessa direção, reconhecendo que com humildade que preciso de Deus, então nessa direção nada me faltará. Voltando ali para o Salmo 12, que é a leitura de hoje, vamos ler aqui o Salmo de número 12. Nós fizemos a leitura do Salmo 23 para chamar a atenção de você que não, não sabe muitas vezes como orar. Muitas vezes você pensa: como eu oro? Então a leitura do Salmo 23 nos revela como podemos orar. Podemos orar declarando: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é Ele que me faz deitar em verdes pastos. E dessa forma você pode usar os salmos como uma ferramenta que a própria palavra nos dá para aumentar a relação com Deus, para aprofundar a intimidade com Deus. O Salmo de número 12 nos diz o seguinte: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. 2. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Lábios lisonjeiros são lábios que ficam elogiando. E coração dobrado significa um coração que não é verdadeiro. O coração, na verdade, a boca fala coisas boas, mas o coração, na verdade, não é puro, não é sincero. O coração está dobrado. O coração está fechado. Versículo 3. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Versículo 4. Pois eles dizem: com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Veja que o Salmo de número 12 fala, é uma oração pedindo para Deus dar proteção em relação a pessoas falsas, pessoas que são infiéis, pessoas que batem nas nossas costas, nos elogiam, mas dentro do coração querem o nosso mal. Então o Salmo de número 12 pede socorro para Deus e proteção contra as mentiras dessas pessoas. Veja que o versículo 4 diz que essas pessoas, elas dizem assim: com a nossa língua prevaleceremos. Essas pessoas dizem: vamos enganar, vamos dizer palavras elogiosas para ganhar o coração daquela pessoa e vamos nos aproveitar dela. Os lábios são nossos. Essas pessoas dizem: nós somos os donos da nossa vida, a gente faz o que a gente quer, engana quem quer, vive como quer. Quem é o Senhor sobre nós? Essas pessoas dizem: quem é Deus? Ninguém manda na gente. Versículo 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem eles assopram. O versículo 5 traz uma promessa. O Senhor está dizendo que Ele vê aqueles que estão sendo oprimidos. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem eles assopram. Quando você busca a Deus, coloca as suas causas nas mãos dele, Deus escuta as suas orações, o seu gemido, ele escuta e ele se levanta a seu favor.
Versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Lendo esse versículo mais uma vez. As palavras do Senhor são palavras puras como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Honre a palavra de Deus, porque as palavras do Senhor são palavras puras, são palavras verdadeiras, sem nenhuma falsidade. Quando o Senhor promete algo a você, Ele com certeza cumprirá. Quando Ele diz algo a você, Ele honra a palavra dele. São palavras puras como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. A palavra do Senhor é verdadeira. Aqueles que confiam na palavra do Senhor não se decepcionam. 7. Tu nos guardarás, Senhor. Desta geração nos livrarás para sempre. O texto aqui está dizendo que Deus livrará da geração dos maus para sempre. Haverá um dia em que haverá o juízo final. Haverá um dia em que vamos partir dessa terra, então entraremos no céu e estaremos livres desses que são os maus, que usam a língua mentirosa, fraudulenta, com soberba, com palavras elogiosas, lisonjeiras, carregadas de mentira. 8. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. O versículo 8 fala sobre a importância de escolhermos boas pessoas para a nossa liderança. Porque quando as pessoas que nos lideram são pessoas vis, pessoas sem valor, então os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos homens, dos filhos dos homens, são exaltados. Mas quando escolhemos boas pessoas, então a justiça prevalece. Agora faço um convite a você que ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus para pregar o reino dos céus nessa terra, para nos ensinar como nos achegar a Deus. Ele próprio entregou a vida numa cruz e o sangue dele nos lava de todos os nossos pecados. Quando você faz a oração de confissão, que é essa oração que você está vendo aí na tela, você confessa que você reconhece que tem pecados e que precisa de Jesus para chegar até Deus. Sem Jesus, não conseguimos ir até Deus, porque somos pecadores. Mas Jesus, ele fez o sacrifício pelos nossos pecados. Ele morreu por nós na cruz. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. E aí sim, nós podemos nos conectar com Deus por meio de Jesus. Então agora, faça essa oração de confissão. Também, quando aceitamos a Jesus, ele nos dá o Espírito Santo. Então nós ficamos com o Espírito Santo em nós, que é o Espírito de Deus, que nos conecta com o Filho, que é Jesus, e Jesus nos conecta com Deus, que é o Pai. Portanto, faça essa oração agora comigo, a oração de confissão. Faça essa oração conforme aqui na tela. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Nós oramos em nome de Jesus
E todas as nossas orações são em nome de Jesus, porque é pelo nome dele que as nossas orações vão até Deus. Nós oramos em nome dele, porque oramos dizendo: é em Jesus que nós recebemos essa ligação com Deus. Em Jesus nós recebemos o perdão dos pecados. Em Jesus nós oramos e Deus, por causa de Jesus, nos traz as respostas. E o livro da vida é o livro que está no céu. Em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que no dia do julgamento final, quem estiver com o nome no livro da vida herdará diretamente o reino dos céus. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, por esse dia maravilhoso em que começamos lendo a sua palavra e aprendendo que quando conversamos com o Senhor traz respostas para nós, porque o Senhor é um Deus amoroso que deseja guiar a nossa vida e nos conduzir por bons caminhos. Nós lemos o versículo 2 do Salmo 23, que fala: deitar-nos faz em verdes pastos. Quando somos ovelha do seu pasto, o Senhor nos faz deitar em verdes pastos. Isso fala a respeito de prosperidade, fala a respeito de ausência de falta. O Senhor traz o que precisamos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida dos seus filhos, porque o Senhor ama o seu povo. Então pedimos agora que o Senhor venha visitar esse teu filho e essa tua filha nas suas necessidades. Que o Senhor venha trazer agora, primeiramente, a presença do teu Espírito Santo. Que o Senhor venha derramar a unção com óleo que nós lemos ali no Salmo 23. E que esse teu filho, essa tua filha possa dizer assim: o meu cálice transborda. Que o Senhor venha derramar a comunhão com o Senhor. Que o Senhor venha derramar a presença do Senhor. Que o Senhor venha derramar o Espírito Santo na vida desse teu filho e dessa tua filha que agora faz esse devocional e que participa, meu Deus e meu Pai, de uma vida ativa, diária, conversando com o Senhor e vivendo na comunhão dos santos. Eu peço que o Senhor não despreze o gemido desse teu filho, dessa tua filha que sente falta de alguma coisa nesse dia e que tem passado por alguma tribulação e que tem questionado e dito: Senhor, até quando eu vou passar por essa situação? Eu peço que o Senhor agora responda rapidamente, como diz o Salmo 70, quando diz lá: apressa-te, Senhor, em me socorrer. Apressa-te, Senhor, em me ajudar. Eu peço que o Senhor venha apressar em dar a resposta para esse teu filho, para essa tua filha, para que o teu nome seja glorificado. Dá saúde para os que estão enfermos, dá provisão aos que estão passando por alguma falta, dá sabedoria para os que precisam tomar uma decisão importante e dá libertação para aqueles que estão presos a algum vício. Traz santificação para aqueles que precisam derrotar algum pecado que tem sido algum pecado de estimação. Eu peço que o Senhor ajude esse teu filho e essa tua filha a entender que o Senhor, glórias a Deus, tem algo novo para derramar e que é preciso abandonar o passado, os pecados, para viver uma vida santa, separada, consagrada para ti. E que o teu povo possa entender que o Senhor é um Deus não de parte, mas de todo. Aquele Deus que cuida dos detalhes da nossa vida, mesmo até daquelas coisas que nós pensamos: isso aqui eu não preciso de Deus, eu sei como resolver. Mas que esse teu filho, essa tua filha, coloque tudo, absolutamente tudo nas tuas mãos. Como diz a sua palavra em Provérbios, no capítulo 3, no verso 5. Confia no Senhor
de todo o teu coração e não te apoies no seu próprio entendimento. E o versículo 6 que fala: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as veredas tortuosas. A palavra do Senhor fala que se você dedicar totalmente a sua vida ao Senhor e não se apoiar no seu entendimento em nada, mas colocar absolutamente tudo nas mãos dele, ele vai endireitar os seus caminhos e até aquilo que está em um caminho tortuoso, o Senhor endireitará, porque ele sabe como consertar, corrigir, acertar aquilo que você errou. Então, confie no Senhor. Senhor, obrigado, porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de nós e porque o Senhor responde à oração daquele que é sincero e que coloca a sua vida completamente nas tuas mãos. Agora responde à oração desse teu filho e dessa tua filha que pede por uma resposta e que ainda não tem conseguido ouvir a sua voz. Abre o entendimento, os olhos espirituais e os ouvidos espirituais e torna os corações sensíveis para receber a sua orientação e a tua palavra, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe o seu dia grandemente. Amém e graças a Deus.